Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aqui juntos para cultuar o Senhor, buscar a sua palavra, buscar na sua revelação a instrumentalidade que precisamos para prosseguirmos a semana com sabedoria, com conhecimento e com inteligência divina, para que venhamos acertar mais do que errar. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido e adorado seja Ele. Amados irmãos, vamos ler a Bíblia Sagrada, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 15 adiante, diz assim: E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Homens, irmãos, convinha, aí disse Pedro, homens, meus irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Verso 17, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão de iniquidade, e por isso precipitou-se, se suicidou, pulou-se de um penhasco, arrebentando-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, quer dizer, se partiu, as tripas para fora, etc. e tal. Capítulo de número 8, versículo de número 18. E Simão, vendo pela imposição das mãos dos apóstolos que era dado o Espírito Santo ao povo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Parecia uma intenção boa, porque ele disse: eu quero que as pessoas recebam esse Espírito Santo. Mas só que ele achou que era difícil e já devia ter tentado de alguma forma, orado, jejuado, enfim. Ele viu que não funcionava, então ele pensou: quem sabe eu dando dinheiro, Deus me dá isso aí. Quem sabe isso é uma mercadoria vendável. A Bíblia diz então, verso 20, mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois pensastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Por isso que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais vazia do Espírito Santo é, menos dom ela tem, mais dependente ela é, refém do espiritismo, da macumbaria, da feitiçaria, do misticismo, dos patuás e refém de pastores charlatões. Verso 21. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, ou neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então vamos pregar. Vamos pregar. E algumas Bíblias, a King James, no verso 17, quando a minha Bíblia diz que Judas teve sorte, mas não teve parte no ministério, na King James disse: Judas não teve parte, está errado a tradução. A Thompson está dizendo que Judas partilhou com esse ministério, está errado. A NAA, uma nova versão bíblica aí, uma das mais recentes, diz parte, e Judas teve parte, está bem errado. A Bíblia Sagrada do Pentecoste está certa, diz: e Judas teve sorte nesse ministério. A Roman, que é agora a Bíblia original da Assembleia de Deus, também está certo. Ela escreve: Judas teve sorte nesse ministério. A Bíblia do Pregador Pentecostal está errada, porque diz que Judas teve parte nesse ministério. E um dos grandes
expoente da palavra de Deus, escreveu essa besteira na Bíblia que ele escreveu. Eu conheço essa pessoa, não vou citar o nome. Essa ignorância que ele escreveu. Parte e sorte são coisas distintas. E eu vou esmiuçar na revelação do Espírito Santo para você. De qual grupo você pertence? Dos que têm sorte ou dos que têm parte? Mas tem o grupo que pode ter tanta sorte quanto a parte. Aguenta a mão aí. No hebraico disse, e Judas teve sorte, privilégio merecido. Olha, já muda totalmente. Eu disse assim, olha, você faz parte da minha prosperidade. Ou eu dizer assim, olha, você teve sorte e privilégio merecido de participar da minha prosperidade. Não é duas coisas distintas? Você vê que uma palavra contamina todo o contexto bíblico. Uma palavra errada muda o contexto e muda a sua percepção sobre o Evangelho. Mas quem editou não se preocupou com isso. Não se preocupou. Perguntou meia dúzia de bananinha, meia dúzia de teólogos, e aí, o que você acha? A minha concepção, boto parte ou boto sorte? Ah, bota parte. Porque quem ele pediu opinião não sabe nem quem é o Espírito Santo. E às vezes não sabe nem o português. Então, meus amados irmãos, é muito sério isso. Eu tenho mais de 100 Bíblias aqui em casa. É muito sério. Quase todas estão erradas. Quase todas estão erradas. Se eu não invisto em comprar Bíblias do grego e do hebraico, original, que lê de trás para frente, principalmente do hebraico, a Talmud, eu estava no sal. Porque eu ia estar pregando algo que parece certo, mas que não é certo. Quer dizer, ou ia fazer uma interpretação, ou ia trazer uma revelação, ou ia fazer uma exposição da palavra num texto errado. Então, a Bíblia diz, é como louvor e adoração. Como que eu aprendi sobre louvor e adoração? Pelo Espírito Santo. Porque as Bíblias que eu lia não fazia diferença o que é adorar e o que é louvar. Por que o salmista diz, louvaremos ao Senhor? E Deus, Jesus está dizendo, e papai procura pelos verdadeiros adoradores. Vai. Qual a diferença? Aí um dia, vários pastores, não vou citar nome, é a mesma coisa, louvar e adorar, engrandecer o Senhor. Mas só isso. Então para que duas palavras existiu? Se uma palavra resume tudo, para que ter duas palavras para resumir o que uma só resolve o mundo? Ela manifesta a grandeza generalizada daquilo que eu preciso entender. Se uma palavra se resume em tudo, para que duas palavras? Para que encher um livro se uma página só resolve? Concorda? Para que ter 66 livros na Bíblia se um só resumiria o que Deus queria? E aquilo foi me inculcando. O tempo foi passando, os anos foi passando. Falei, não pode ter alguma coisa errada, pô. Louvar e adorar não pode ser a mesma coisa. É diferente. Então adorar, repito para ensinar os irmãos, adorar é você dizer quem Deus é. Exemplo, adorar a Deus. Tu és santo, tu és excelso, tu és magnífico, tu és grandioso, tu és poderoso, tu és forte, tu és soberano, tu és invencível. Tu és o Deus do amor, o Senhor sobre os senhores, o Rei dos reis. Tu és sábio. Tu és todo desejado. Tu és sublime. Quem se compara ao Senhor? Estou adorando a Deus. Eu estou falando as qualificações de Deus. Louvar a Deus. Deus, ninguém pode fazer por mim o que tu faz. Deus, obrigado pela criação. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pelo meu salário. Deus, obrigado porque tu tem feito na minha saúde. Então você está louvando a Deus. Louvar a Deus é expressar o que Ele está fazendo.
é engrandecer, enaltecer os atos dele na sua vida, porque ele pode ser grande e poderoso e não está nem aí para a sua vida. Então você adorou um Deus que você não pode louvar, porque ele não faz nada por sua vida. Mas eu adoro a Deus e o louvo, porque além de grande, ele se faz pequeno para engrandecer a minha vida. Louvar e adorar. Olha como é que as coisas mudam. Então se você vai orar, você presta atenção. Na hora que você vai orar, eu preciso adorar e eu preciso louvar a Deus. É o princípio da oração. A adoração e depois o louvor. E aí vem as suas petições com ações de graças. Sim, você vai mostrar a Deus, eu estou pedindo, ajuda meu casamento. Meu Deus, o senhor sabe que eu tenho abnegado de muitas coisas para fazer honrado a tua obra. Eu tenho sustentado a obra, meu Deus, eu tenho orado, eu tenho jejuado pela causa do necessitado. Meu Deus, eu tenho me separado, eu tenho procurado a santidade. Então, petições com ações de graça. Você já adorou, já louvou, petições com ações de graça, gratidão, né? Assim? Aleluia, porque o louvor é a gratidão a Deus. Então, meus amados irmãos, nós lemos no texto que Pedro precisa nomear um apóstolo no lugar de Judas, porque estava escrito. Alguém tinha que tomar o seu lugar, porque era 12. Precisava de mais um, porque foi o número que Jesus queria que tivesse. Porque cada um representaria as 12 tribos de Israel, filhos de Jacó, a posteridade de Abraão e Isaque. Era algo profético que Deus iria fazer. Mas enfim, ao escolher alguém, e iria escolher Matias, a Bíblia disse que então Judas está dizendo a 120 pessoas no cenáculo em que eles oram: nós precisamos de outra pessoa no lugar de Judas. Porque Judas, ele foi contado entre nós. Olha que lindo, ele foi contado entre nós. Ele participou conosco de tudo que nosso mestre fez. Foi contado. Ele foi separado pelo nosso Senhor Jesus. Portanto, a Bíblia diz que ele alcançou sorte nesse ministério. Alcançou sorte. Aí nós lemos lá em Atos 8, do versos 18 a 24, especificamente no verso 21, que Pedro vai dizer para Simão: você não tem sorte e nem parte nesse ministério. Já começamos a entender que não basta ter sorte no ministério, não basta ter sorte na vida espiritual com Deus. É necessário que você tenha parte, porque a sorte se inspira, a parte é irrevogável, a parte é eternidade na sua vida com Jesus. A sorte é momentos esporádicos, sazonais, por quanto tu vive aqui. E aí eu começo a te perguntar: estamos debaixo da parte ou só debaixo da sorte no chamado de Cristo? Ou estamos vivendo, estamos plantando e semeando no mundo espiritual, estamos regando uma vida correta, íntegra diante de Deus, para participarmos da sorte e da parte? Teve Judas sorte, mas ela foi passageira. Sorte, ele curou, teve poder para curar. Lucas 9:1, Mateus 10:1. E quando você vê Lucas 10, aí você vai ver que Judas, voltando os discípulos, Judas dentre eles, disseram: olha, os demônios estão nos submetendo, estamos curando enfermos. Aí Jesus disse: não vos alegreis, porque os demônios estão submetendo e obedecendo a vocês. Alegreis, porque o vosso nome deve estar escrito no livro da vida. Não é que está escrito, senão ele teria mentido, porque Judas não estava escrito no livro da vida.
Porque 2,25 de João, Deus já sabia, Jesus já sabia tudo que estava no coração do homem antes que alguém dissesse alguma coisa. Então ele já sabia que Judas era o demônio. Aí vamos lá em João 6, verso 65 adiante, e Jesus já sabia desde o começo quem iria traí-lo e todos que não iriam crer nele. Já sabia. Então, meus amados irmãos, Judas, no texto bíblico da sua Bíblia, está escrito: você deve se alegrar, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Não. Como é que ele não vai escrever o nome de Satanás no livro da vida? Ele pode escrever o seu. Está escrito aqui, ó. Olha, mas não vos alegreis porque os espíritos vos submetem, alegrai-vos, antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E Apocalipse 3:5 disse que aquele que vencer, Deus não riscará o nome dele do livro da vida. Mas isso não está falando de demônio, está falando de crentes que se desvia, que se enfraquece na fé, está esmorecido por algum motivo. Então, se ele recupera essa fé, se ele se levanta, se ele permite o Espírito Santo trabalhar na vida dele de novo, então o nome dele não é riscado. Senão, Deus risca. Mateus 10:22. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que não, evidentemente, perderá a salvação. Mas no caso de Judas, não, ele era o diabo. João 6,70, escolhi todos vós, mas um de vós é o diabo. Como é que ele vai escrever o nome do diabo no livro da salvação? Então você vê que são erros da Bíblia. Mais um erro que eu estou te mostrando. E se eu ficar atentado aos erros que está escrito aqui, você desanima, vai pegar a sua Bíblia e jogar no lixo. Por causa da ganância das editoras. Não primaram para o que estavam escrevendo. Aí um texto confronta o outro. Aí alguém diz: pastor, tem tanta contradição na Bíblia. Essa Bíblia nova aí tem contradição pra caramba. Mas esses caras vão pagar por isso. Mas se você buscar o Espírito Santo como eu, você acha que eu estou preocupado com as Bíblias que estão? Estou preocupado com vidas como a sua que pode precisar. Mas comigo não. Porque eu tenho um Espírito que me revela. Então não me interessa o cara escrever o banana por pêssego. Eu não vou me deixar me vender, porque o Espírito Santo, a letra mata, e o Espírito vivifica. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Judas teve sorte. Um ministério ascendente. Deve ter ficado famoso na sua família. Deve ter ganhado notoriedade com a sua mãe, os seus irmãos, parentes. Puxa vida, meu, agora esse menino aí, só fala o nome dele. Orgulho que eu tenho de você, meu filho Judas. Porque andam dizendo aí que você anda curando, ressuscitando mortos. Quantas pessoas só vivem debaixo da sorte? Eclesiastes 9:11. A sorte, o tempo, é para todos debaixo dos céus. Todos podem ter sorte. Mas a parte, não. A parte é a coisa valiosa da sua vida cristã. Você pode ter sorte. Sorte na vida profissional. Sorte no casamento. Sorte com os filhos. Está tudo bem. Um ministério ascendente, sorte. Mas já desligado da parte. Porque a sorte é um bem merecido, é um privilégio merecido que você recebe. Alguém vai na casa lotérica, milhares de pessoas tentaram a sorte, não é verdade? E quem ganhou na Mega Sena? É por merecimento ou por sorte? Porque se foi por merecimento, e os outros milhares que julgaram da mesma forma, outros julgaram até mais, ele jogou só um bilhetinho, outros gastaram R$1.000 para tentar ganhar. O outro jogou só R$3. Então foi mera sorte. Por isso que eu digo, o crente não vive de sorte, o crente vive de promessa e da promessa. E agora eu quero que a parte do ministério que Deus tem para mim torne-se sorte. A sorte não vira parte, mas a parte vira sorte, você vai entender. Porque a parte quer dizer, Deus está dizendo, olha, ou você escolhe a sorte na igreja,
no ministério. Você quer só que tudo vai bem. Você quer viver sob sombra de água fresca. Você quer só prosperidade. Você não quer problema no casamento. Você não quer problema na saúde. Você quer ficar lindo a vida toda. Você quer que tudo vai bem com a sua família. Você quer prosperar. Você não quer ter falta de dinheiro na sua conta. Você não quer ter luta. Você só quer ter sorte. Você pode ter sorte, como Bill Gates, mas não ter parte no meu ministério, porque a parte é o comprometimento. A parte é o processo de restauração, de transformação que o meu Espírito faz na sua vida, ao momento em que você vai renunciando dia após dia, coisas que você outrora fazia e não vai fazer mais, porque você tem parte, você precisa se preparar para subir aos céus. Então, eu quero te dar a parte e quero te dar a sorte. Então, a parte te produz uma sorte, por quanto tu dura aqui nesta terra, mas uma sorte diferente, que não vai te alcançar dores. Provérbios 10, 22, a minha riqueza que eu vou lhe dar, a sorte que eu vou lhe dar, não vai te acrescentar dores, vai te enriquecer apenas, as minhas bênçãos. Então Judas teve sorte. A parte é somente para os puros e sinceros de coração. Muita gente tem vivido um fracasso na igreja, um fracasso de credo religioso. A vida não decola, a vida não sai do lugar. A única coisa que sabem fazer é tomar um banho, pegar a Bíblia e ir para o culto agora das 6 ou das 7 da noite da sua igreja. Mas a vida não mudou. Porque ele continua trabalhando, ela continua trabalhando igual uma louca e não consegue prosperar. Quando ela acha que está prosperando, ela desce ladeira abaixo. Quando ele acha que está prosperando, ele desce ladeira abaixo. Quando ele acha que o casamento melhorou, o casamento começa a descer ladeira abaixo. Quando ele acha que vai tudo bem, a saúde começa a ir por água abaixo. O Espírito Santo de Deus, a parte que Pedro está dizendo, que Pedro vai revelar o que é sorte e o que é parte. Ele não revela aqui, no capítulo 1, Judas teve sorte, foi contado entre nós. Todos nós somos contados, até os bandidos são contados. Todos estão escritos no livro de Deus. O registro do nascimento de cada um. Tem o cartório celestial. Todos nós somos registrados, ninguém passou aqui por acaso. Fazendo bem ou fazendo mal, o nome está escrito e será ajuizado, no dia do juízo será contabilizado. As suas coisas boas e as suas coisas más, que é Daniel capítulo 5, verso 7. Foste pesado na balança e achado em falta. Achado em falta, você tem mais coisa negativa do que positiva, vá para o inferno. Então, quando você tem parte e sorte, o Espírito Santo trabalha para que você tenha uma balança justa. Eu tenho até cometido os tropeços, mas olha quanta coisa boa eu tenho feito, Deus. Eu tenho me esforçado, então a sua balança, ela está nivelada. Então, se você quer parte com Deus, você tem que ser sincero, até não confessar as suas mazelas. Quem tem parte no ministério, eu como pastor e profeta, eu discerno. Se eu conversar com você em segundos, eu falo muito com a Alice, em segundos eu tiro o DNA de uma pessoa. Eu só erro quando eu quero, com muita modéstia. Por picaretagem, por carnudo, seja em negócio, qualquer situação. Porque o Espírito Santo fala comigo a todo momento, a segundo, todos os dias da minha vida. Então eu não tenho o direito de errar. Se eu erro, é porque eu sou estúpido e miserável. Porque se eu posso dizer por mim, se tem alguém que tem falado comigo há anos e tido misericórdia de mim, é o Espírito do Senhor. Então, meus amados irmãos, parte no ministério, você é sincero. Você fala quem tu és, para você mesmo, para Deus. Você confessa. Você aceita que você é orgulhoso, ou que você
tem anomalia sexual, ou que você é miserável, que você é avarento, que você é mentiroso. Você confessa, e quando você confia num pastor, você diz: olha, pastor, eu vou confessar ao senhor, eu tenho problema com o negócio de dinheiro, eu tenho problema de ser dizimista, ofertante, eu não consigo dar mais que 10%, eu dou só do meu líquido, eu não consigo dar do meu bruto. Pastor, eu não consigo dar oferta. Pastor, eu não consigo ser contínuo ofertante, porque as coisas que eu faço, eu me envolvi em muitos projetos na minha casa, construindo meu apartamento, as minhas galinhas que estou comprando, a minha fazenda, eu não consigo. Então isso já começa, é o mover do Espírito Santo. A pessoa é sincera nas falhas, a pessoa é sincera nas suas incapacidades para servir o reino eterno, como deve ser servido. Quantos estão debaixo da sorte agora como Judas? Como os seus ministérios se construíram debaixo de sorte? Como os seus ministérios, as suas vidas vão bem nos negócios? Quantas pessoas estão me ouvindo aqui agora? Estão debaixo de sorte. E aí eu vou chamar a atenção de cada um de vocês. Toda hora eu vejo alguém dizer assim: graças a Deus pela misericórdia de Deus. Cuidado de falar isso. A misericórdia de Deus não tem fim. Mas o fim que ela está dizendo quer dizer, enquanto tem gente para se arrepender, ela não tem fim. Mas se você não se arrepende de fato, ela tem fim. Senão não existiria inferno, concorda? Se ela não tem fim, então eu posso errar até na hora da morte, que as misericórdias não têm fim, então eu vou para o céu. Concorda? Tem que ser inteligente, racionalizar a mensagem. Então para de dizer, porque toda hora eu vejo gente dizer: ai, se não fosse a misericórdia de Deus. Cuidado que tu vai para o inferno dizendo essa frase. Não brinca com a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é para leigos, é neófitos na fé, analfas, iletrados, que não conhecem a Bíblia, que não ouviram um pastor pregar, que não ouviram mensagens proféticas pregadas. Então ele é um neófito, ele precisa da misericórdia. Mas você que está ouvindo o evangelho direto, não sei onde é, mas se é aqui comigo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, se você ouve esse evangelho meu que eu prego desde que me entendo por gente, por pastor, então se esse evangelho que você ouve, por favor, pare de dizer da misericórdia, pare de brincar com ela, não use ela como amuleto para a tua vida, como uma muleta para tu andar, para tu se escorar nela, porque ela vai te arrebentar, porque ela não é para crente. Para crente é o favor de Deus. Quando você se converte debaixo da misericórdia. Mas quando você se converteu, você vive debaixo do favor. Então a misericórdia é para o leigo, não convertido. Para você é o favor, porque você não pode mais brincar com a misericórdia. A misericórdia é para inocentes. Se você já conhece a palavra, você não pode viver debaixo da misericórdia. Você tem que viver debaixo da graça. E a graça é a lei junto com o sacrifício de Cristo. É a palavra misturada com sangue. Aí você não pode brincar com a misericórdia. Em o nome do Senhor Jesus. Cuidado de ficar dizendo isso aí. Ai meu Deus, só a misericórdia comigo. Pois é, uma hora tu vai para o vinagre. Porque não tem ninguém que vai para o inferno e manda um vídeo para te mostrar como é. Então, por favor, a partir de hoje, essa mensagem é para que você faça a escolha. Eu quero viver debaixo da sorte e quero viver debaixo da parte. Eu quero ter parte e sorte no ministério que Deus tem para a minha vida. Ministério não quer dizer que você vai ter que ser pastor, obreira, cantor, não. Seu ministério pode ser uma dentista, pode ser um advogado, pode ser um arquiteto, pode ser um doutor na medicina, pode ser um cientista, pode ser um biólogo, pode ser, enfim, pode ser um advogado, pode ser qualquer profissão. E na sua profissão é um ministério. Centurião Cornélio nunca se tornou pastor. Qual era o ministério dele? O ministério dele era ser bom para as pessoas, compartilhar as suas rendas com os necessitados, era ser uma pessoa de boa reputação. Ele não deixou de ser centurião de Roma porque converteu e foi cheio do Espírito Santo. Se todo mundo se tornasse pastor, não teria ovelha para ouvir. E se todo mundo fosse ovelha, onde teria pastor para falar? Se todo mundo na igreja fosse todos de uma profissão só, o que seria da igreja sem ter um advogado, um psicólogo lá dentro, para ajudar os fracos da fé, sem ter um psiquiatra, sem ter um médico, sem ter um arquiteto para ajudar alguém a construir uma casa? Então cada um no seu ministério.
cada um no seu chamado. Então, quantos estão debaixo da sorte de Judas? Ezequiel 44, 10 ao 14, diz que os sacerdotes estavam debaixo da sorte, já tinham perdido a parte, que Deus disse: nunca mais tocarão no meu santuário e nunca mais se aproximarão de mim, mas vão trabalhar dentro da minha casa. Presta atenção, o pastor não teria mais comunhão com Deus e não tocaria mais nada em que é sagrado, mas trabalharia na igreja. Quantos pastores estão com megas igrejas, com mega carros, vai tudo bem, mas estão vivendo debaixo da sorte e não sabem? Quantos crentes estão bem financeiramente, estão fazendo campanhas e parece que o negócio está multiplicando, porque a caneca não foi o Deus que abençoou ele, foi porque quanto mais ele deu dinheiro, mais ele sentiu a necessidade de trabalhar e produzir mais, senão as contas não são pagas. Então ele mesmo exigiu dele mesmo um processo de reciclagem, de alta produtividade, de alta rentabilidade, capacidade, para que ele se tornasse mais profissional, mais produtivo, tivesse mais colheita, porque ele está dando tudo para a igreja. A fogueira santa, como é que ele vai fazer? Aí ele acha que isso foi Deus que abençoou ele. Está vivendo só debaixo da sorte. Porque está trabalhando tanto que não tem mais tempo para orar a Deus. A oração é dinheiro, é prosperidade, é para a família ir bem. Ah, que a minha família vai bem, a minha igreja vai bem, meu pastor vai bem. Não, a oração de quem tem parte com Deus, a oração é: meu Deus, que a família do Senhor vai bem, não só a minha, mas todas as famílias. Meu Deus, não só meus filhos, mas todos os filhos pobres, os miseráveis. Meu Deus, que possa o Senhor nos levantar. Não é o Senhor abençoar, não. Abençoa-nos, para que nós possamos estender a mão a essas crianças, às famílias necessitadas. Meu Deus, a oração daquele que tem parte está sempre incluso os hospitalizados, os presidiários, os moradores de rua, os viciados em drogas, o homossexualismo. Como eu disse ontem, eu amo o homossexual, mas não amo o homossexualismo, porque o homossexualismo é a prática do homossexual. Então o homossexual é pessoa, eu amo. O homossexualismo é a prática dele, eu não amo. Então a oração de quem tem parte com Deus é diferente. Imagine um obreiro, um pastor, está na igreja, você passa por ele, a paz do Senhor, mas ele não tem mais comunhão com Deus e não pode tocar em nada que é sagrado. Quer dizer, ele não pode ter o Espírito Santo mais, mas ele trabalhou na obra. Olha, Salmo 95, 11, 10, você vê 10 e 11, você vê muito a falar nisso, né? Os hebreus prosperaram, ficaram ricos e maravilhados, muito endinheirados. Deuteronômio capítulo de número 8, verso 17, ficaram milionários, mas nenhum deles tinha mais parte, só tinham sorte e morreram seus corpos esticados pelo deserto. 1 Coríntios 10, verso 1 ao 5. Então todos eles debaixo da sorte, Deus está abençoando, Jeová, aleluia. Os hebreus no deserto inventaram tanto nome para Deus, que tem livros das histórias judaicas que Deus tem, não sei, tem mais de 1000 nomes. Quem inventou? Os hebreus no deserto. Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jiré, e vai por aí vai. Deus nunca deu nome a si mesmo. Hello. Deus disse: o meu nome, Moisés, é o eu sou. Porque nós não somos dignos de pronunciar o nome de Deus. Por isso que genericamente todo mundo fala, chama o soberano, o criador de Deus. Mas ele tem um nome, mas nós não somos dignos de chamá-lo pelo nome. Só conheceremos o nome de Deus como na verdade ele é chamado. Nem Elohim, como diz o livro de Gênesis. Quando nós, que significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo na pluralidade, 3 senhores, um só Deus, só vamos conhecer o nome dele na eternidade. Até nós só vamos conhecer o nome nosso, que não é esse nome que está na certidão, não é o Pablo. Se eu vencer, Apocalipse 2,17. Quando eu vencer, então, no arrebatamento, agora Deus dá, o seu nome é esse. Porque o meu nome será compatível com o nome de Deus. Porque agora eu tenho um corpo glorificado e sou santo como Deus é santo. Aleluia. Então, meus amados irmãos, deram tanto nome a Deus por causa das benfeitorias, as benécias. Eram abençoados demais. Não inchou os seus pés. As suas sandálias não envelheceram a roupa. Por quê? Porque tinha tanto animal, saíram tão rico, então matavam os seus animais, faziam casacos de pele, faziam roupas, calças,
e vestes, etc. e tal. Pegaram tanto linho fino do Egito, né, que era o maior produtor de linho até hoje no mundo. O linho do Egito é muito valioso, né, muito valioso. As toalhas de mesa do Egito custam uma fortuna. Então eles saíram com tudo aquilo. Favor, mas sem a parte. Porque eram murmuradores e não tinham santidade, não eram justos, eram ingratos a todo tempo. Olha Zaqueu, Lucas 19. Esse teve sorte e parte no ministério. Lógico. Porque Jesus visita a casa dele, sem que Jesus peça nada a ele, ele dá a metade aos pobres e 4 vezes mais a quem defraudou. Então, e Deus não, ele não continuou, ele não ficou pobre e Jesus não chamou ele para ser obreiro, não. Você vai continuar sendo empresário, viu, Zaqueu? Porque com esse coração agora que você acabou de alcançar, você vai ser muito útil para abençoar o meu povo, os pobres. Você vai ser um grande provedor missionário. Aleluia! Então Zaqueu teve sorte e teve parte, porque Deus disse: hoje houve salvação nesta casa. Então ele teve parte e teve sorte. Aleluia! E o jovem rico? Mateus 19, versos 18 e 24. Jovem rico. Rico, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a terra prometida, a salvação, a vida eterna? Aí Jesus falou: você conhece os mandamentos? Conheço todos. Mas falta ali uma coisa. Vende tudo que tu tem e me segues. Ele se entristeceu, curvou a cabeça e foi embora. Jovem rico teve sorte, mas não teve parte. O que ele queria, a vida eterna. Por isso que eu falo, meu irmão, a escolha é sua. É nós que nos escolhemos. O que você quer com Deus? O que você tem não interessa a Deus. É o que Deus tem que deve interessar a você, a alma santa. Então o jovem voltou para trás e perdeu a oportunidade de alcançar também a parte. Lembra de Lucas 16, o Lázaro e o rico? Lázaro morto, tem falado muito nessas últimas 2 semanas. Lázaro morre e é levado pelos anjos, o rico morre e é sepultado. Então o rico teve sorte, vida toda sorte. A Bíblia disse em Lucas 16 que Abraão está dizendo: Lázaro, durante a vida toda viveu à tua porta, mendigando o pão que você dava a ele. Quer dizer, parecia que Lázaro não tinha nem parte nem sorte. Mas quando ele morre, ele vai perceber que ele construiu uma parte, ele construiu uma comunhão com Deus. E ele sobe para a glória. Tiago, capítulo de número 1, verso 9 e 10. Todo rico pode se vangloriar, mas se vanglorie na sua péssima, na sua insignificância. Olha. Verso 10. É o pobre, o homem humilde, esse se glorie na sua alta importância diante de mim. Não é pobre de dinheiro que ele está falando. É o pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que está em Bem-aventuranças, no capítulo 5, verso 3 de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, quer dizer, aquele que diz: Deus, eu não quero tomar nenhuma decisão que não venha pelo Senhor. O meu espírito é incapaz de tomar decisões certas. Então me dá o teu Espírito Santo. Quando eu relato que sou pobre de espírito, então Deus diz: agora você está pronto a receber o meu Espírito Santo, porque agora você será cheio e você tomará decisões por mim. Quando você tomar decisões, é eu que estarei tomando, porque meu Espírito Santo está te guiando e direcionando. Eu disse ontem, né, em 1 Coríntios 7, o único homem na Bíblia Sagrada que por 3 vezes ele disse: não diz Deus, mas digo eu. Paulo, o único homem que escreveu, pôde escrever na Bíblia o que ele pensou, o que ele acreditou ser certa doutrina. Ele, o único homem em toda a história da Bíblia, porque a Bíblia toda foi inspirada pelo Senhor. E Pedro disse, para te ajudar, que nenhuma palavra é de interpretação humana. Olha o que Pedro disse, olha. Acima de tudo, lembrai-vos, disse Pedro, capítulo 1 de 2 Pedro, verso 20, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Paulo, cheio do Espírito Santo.
Aleluia. Pôde escrever. E disse, não diga a Deus, diz eu. E Deus disse, pode escrever. Sua mente agora é a minha. Aleluia. Foi uma expressão dita por Paulo. O que é ser cheio do Espírito Santo é coisa muito linda. Você diz e escreve aquilo que a Bíblia não escreveu, mas que não contradiz com a Bíblia. Não há contradição, porque os textos e os contextos se interligam, se unem e se tornam uma ponte entre nós e os céus. Então, meu irmão, Provérbios 13, 7, muitos se dizem ricos sendo pobres, outros se acham pobres sendo ricos. Eu te pergunto, você está contado entre aqueles que estão apenas debaixo da sorte? Ou vou aprofundar a pergunta. Você está contado entre aqueles que ainda andam com Jesus? Porque Judas foi contado porque andou com Jesus. Você vai para a igreja, você tem Bíblia, tem adesivo de Jesus no teu carro, chaveiro de Jesus na tua chave, no seu carro, não é assim? Você faz o sinal da cruz. Você diz que Deus é tudo na sua vida, sem Ele, quem seria você, né? Ah, se a misericórdia, tal misericórdia, se a misericórdia existisse, eu já estava fulminado. Não, você ainda não está, mas que estará fulminado, se não aceitar Jesus de verdade, estará no final. Basta morrer para saber. Enquanto isso, eu só posso te alertar. Cuidado, porque pode estar no caminho da fulminação. Então, meus amados irmãos, louvado seja o Senhor. Quantos estão contados por andar com Jesus, mas ainda não tem a parte? Quantos nas igrejas, células de oração, são líderes de células, são líderes de igrejas, são líderes de grupos? Quantos são pregadores da palavra, professores de escolas dominicais, são grandiosos nas obras missionárias, inclusive eu? Será que eu estou contado no grupo dos que têm parte ou ainda estou no grupo dos que têm só a sorte? Temos que relevar e refletir nisso. O ruim da sorte é que a sorte tem prazo determinado. Ela chegará ao fim. E quando chegar ao fim, e daí? Como será a sua vida? Então eu te convido hoje, dentro dessa mensagem, abrace a parte, comprometimento com a verdade bíblica, viver a palavra, o reino, porque a parte, ela é movida pela fidelidade e lealdade. Alcançou sorte, é privilégio, ganho e merecido. Transforme a sua sorte em humildade, dizendo, Deus, eu sei que é imerecido. E busque ter parte hoje na obra do Senhor, para que você não possa ter andado com Jesus, como andou Judas. Você viveu tanto glamour, 3 anos e meio viveu Judas, para agora se espedaçar as tripas para fora, se suicidar e ir para o inferno. Tenha parte, porque a parte é a herança conquistada pela fidelidade e lealdade sua com Deus. Ela nunca Deus tirará da sua vida. A sorte se resume em deleites de um tempo sazonal, predeterminado, momentos passageiros, alegrias passageiras, sorte. Por tive sorte, o meu voo atrasou, graças a Deus, senão eu perderia o meu voo. Sorte. Rapaz, se eu pegasse aquele voo, aquele problema que teve naquele avião, que sorte que eu tive, não morri ainda. Bom, você não morreu ainda. Mas não quer dizer que você não morreu ainda, que quando você morrer, você está livre. Uma hora você vai morrer. O problema da morte não é a maneira pela qual eu fui levado à morte. É como eu cheguei da morte. Com Deus, com parte ou só com sorte? Meus amados irmãos, a parte se define no reino de Deus. É a herança eterna. É um lugar aprovado pelas moradas, nas moradas eternas para a sua vida. Mateus 20, 16. Os últimos também serão os primeiros, quando ele fala dos trabalhadores da vinha da parábola. A sorte Deus jamais tira de você. Você pode até não ter muita sorte, de não ter muitos privilégios como João Batista, mas a parte tornou-se a sorte, porque ele foi contado
não só com os que andavam com Jesus, mas com aqueles que morariam eternamente com Jesus. Então eu prefiro a sorte do que a parte. A sorte. Eu prefiro a parte do que a sorte. Eu posso não ter tudo que eu gostaria de alcançar no mundo material, mas eu alcancei além do que eu imaginei que pudesse alcançar a parte, a salvação. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, prima pela parte. E a parte, como eu discerno que eu tenho a parte, pastor, é o batismo pelo Espírito Santo. Você está mais leal a Deus. Você está mais comprometido com a obra. Você tem mais amor ao próximo. Você está menos carne. A sua televisão você vigia mais, o seu celular você vigia mais. Você vigia a sua boca quando critica um pastor para saber quem é que tu está criticando. Você vigia antes de fazer um comentário infeliz que causou a tua sepultura. Embora você ainda vai viver 30 anos, mas já sua sepultura no inferno já está pronta. Então, quando você tem parte, o Espírito Santo te revela, conserta aqui. Conserta, porque ele testifica. Porque ele está lutando, gemendo dentro de você para que você não viva só debaixo da sorte. A sorte, você conta com a má sorte do outro para que você tenha sorte no lugar dele. No mundo natural, alguém pode dizer, puxa, eu tive sorte porque a pessoa queria viajar, desistiu. E eu precisava dessa viagem, o assento ficou para mim. Pô, eu tive sorte que a pessoa que ia subir de carro, teve um problema de acidente, ela mudou de estado, então a vaga é minha. Sorte. Muitas das vezes a sorte é linkada ao desfavorecimento do outro, a má sorte do outro. Porém a parte, não. A parte, você vive resultados daquilo que você plantou, é resultado do seu plantio. Você não depende do fracasso de ninguém, porque Deus tem bênção para todo mundo. Esther capítulo 1, verso 6 adiante. Foi servido vinho em taças diferentes e que cada um bebesse conforme era a vontade e o costume de cada um. Por isso que crente não tem concorrente, eu digo, você não tem concorrente. Quando as pessoas empresários, os microempresários, ou sei lá, o grande empresário, porque o concorrente, o chinês está me arrebentando. Agora o mexicano está me arrebentando, os americanos estão me arrebentando. Esse está me arrebentando. Não. É porque você não tem parte. Você está dependendo da sorte. Mas se você tem parte, você vai colher resultado do plantio. Acabou. Esquece. Você vai ser abençoado na sua vida imobiliária, na sua vida advocatícia, na sua vida de dentista, de doutor, de engenheiro, de arquiteto, piriri, parapapá, porque não há concorrente para quem tem sorte e parte. Aleluia! Porque a sua parte te deu uma sorte também agora irrevogável. Porque ninguém pode tocar na tua herança. Então a sua parte, você quer alcançar parte através da sorte. Pastor, está indo tudo bem, Deus tem me prosperado, louvado seja Deus, e por isso eu creio. Agora eu quero mais comunhão com Deus, agora eu quero não posso deixar a sorte me instigar a ter parte, comunhão com Deus, mas a minha comunhão com Deus é que deve inspirar-me a crer que eu também farei parte da sorte. Aleluia! O Espírito Santo do Senhor, aleluia! Sorte não exige compromisso com seus méritos pessoais. Não. Você pode ganhar na loteria, você pode montar um negócio no lugar mais visível do que o outro e vendeu, prosperou, deu tudo certo. Seu médico foi bom. Porque se todos que tiveram alta no hospital foi por causa que oraram a Jesus, seria uma utopia nossa em pensar isso. Muita gente dedica a sua cura, o médico, pastor, o médico é fabuloso, o melhor cardiologista do mundo. Vou te indicar, ele tiver problema de coração, vou te indicar ele, pastor. Problema de câncer, pastor, que médico fabuloso, o maior oncologista do país. Pastor, está ficando cega, aí o maior oftalmologista, pastor. Mas quem tem parte sabe que a sua cura é resultado do que plantou diante de Deus. Aleluia. O médico é parte da sorte, mas a cura é parte da comunhão com Deus. O médico é fruto da sorte, a cura é fruto da parte. Aleluia. Mas a parte, se a sorte não exige compromisso dos seus méritos,
Por um segundo você deixou de passar naquela esquina, e se você passasse, a carreta teria batido no teu carro quando bateu no outro. Você não teria sido assaltado, você não foi assaltado, porque um minuto atrás alguém teve um tiroteio na esquina. Sorte. Agora, se você tem Deus de fato, cheio do Espírito Santo, não foi sorte, foi a parte que tu tem com Deus que te livrou, que te deu a sorte. Eu não quero que a sorte, repito, me dê parte, mas eu quero que a parte na minha comunhão com Deus, essa minha ligação com Deus, a separação de que Deus fez na minha vida para com Ele, possa causar a sorte na minha vida. Aleluias. A parte se edifica. Quem tem parte, ela é edificada, ela é solidificada, ela é conquistada, ela é fruto do comprometimento com o reino de Deus, em todas as circunstâncias, sendo constantemente voluntário para toda a boa obra do Senhor. Eu estou terminando. Na sorte, a sua habitação ficará deserta. Verso 20. E Judas, embora contado e teve sorte, foi proferido que a sua, olha que lindo isso, a sua habitação ficará deserta, pois tudo passa. Se você só quer a sorte, só quer viver sobre água fresca com Cristo, não sacrifica. Olha o quanto eu sacrifiquei por sua vida. Se você reconheceu, eu não sei. Mas se ninguém reconheceu, as bênçãos que todos rejeitaram vai ser só para mim. Mas por quê? 7 madrugadas sem dormir. Orando igual meu Deus do céu. Sei lá se anjo ora. Lógico que anjo não ora porque ele não tem emoção. Orando aqui. Orando de uma forma incontrolável, chorando. Então, meus amados irmãos, a sorte, ela passa, porque a sua habitação fica deserta. Sabe o que é isso? A habitação fica deserta. A sua história não edifica. A sua história apenas registra o teu fracasso com Deus. O que parecia seu, outrora desfrutará outros. Eu vou repetir de novo. Como eu disse, a sorte é passageira. Assim como a habitação de Judas ficou deserta, quando você morrer, vão esquecer de você muito rápido. E quando lembrar, não terão grandes coisas para dizer a teu respeito, a não ser coisas engraçadas. Não, eu lembro que fulano gostava de feijoada. Ai, fulano gostava de frango assado. Ah, como ele gostava de pescaria. Como ele gostava de praia. Não, quero saber se essa pessoa que foi, tem algum legado que ela deixou. Ela gostava de orar pelas pessoas, ela abençoava os necessitados, ela era uma pessoa de boa reputação em todo o bairro. Era uma pessoa que edificava a obra para o Senhor. Por quê? A sua habitação ficará deserta. Porque sua história não edifica. Ela só registra o seu fracasso com Deus. E o que parecia seu, vai ficar para outra. Eclesiastes capítulo 2, verso 26. Aquele que agrada a Deus, Deus dará conhecimento, sabedoria e alegria. E além disso, vai fazer com que todos que só têm sorte trabalham para adquirir fortunas, para deixar para aqueles que têm parte comigo. Aleluia! Agora a parte no reino é seu. É o que você semeou com Jesus e em Jesus. São duas coisas distintas. Semeei com Jesus e semeei em Jesus. Quem tem parte, semeia com Jesus e semeia em Jesus. Semear com Jesus é você sabe, literalmente, que você está fazendo a obra do Senhor com Jesus. Tudo que você constrói, você está dizendo, tudo que eu conquistei, o meu carro, a minha casa, a minha família, a minha saúde, foi com Jesus, pastor. Agora, semear em Jesus. Agora, é eu dizer, não só tudo que eu tenho foi com Jesus que adquiri, mas eu quero dizer que eu tenho feito muitas coisas em Jesus,
no seu reino. Não tem nada mais a ver com a minha vida pessoal. Então eu tenho semeado com Jesus e em Jesus, entregado a Jesus, é onde vem a minha fidelidade. Achei lindo ontem a atitude do Felipe, choro e lágrimas. Quando ele no monte levou o dinheirinho dele, ele sabe que o meu sonho, eu contei isso na oração. Ele disse: pastor, eu sei que o senhor não gosta, eu sei que o senhor já falou sobre isso, mas é algo profético. Eu até achei que ele queria orar por mim, porque eu ia pedir ele para orar por mim, né? Eu não faço isso com ninguém, não gosto de fazer, raramente, eu não gosto de pedir. Mas ali um gesto de humildade. Agora ora por mim, porque Jesus pediu isso. No monte de Getsemane, não pudeste orar por mim e comigo 1 hora. Então, naquele momento o Espírito Santo me fez lembrar e eu disse: Felipe, aí quando o Felipe começou a falar, eu falei: olha, Deus já revelou ele. Aí disse: pastor, é algo ato profético. Eu já ia dizer: não, pode orar, meu filho. Aí disse: pastor, eu queria dar minha oferta agora. Queria dar uma oferta. Eu achei tão lindo da parte dele. Aí eu orei, falei: vamos orar a Deus então. Vamos orar a Deus. Aí ajoelhamos, eu ajoelhei, chorando, ele também chorando. Foi lindo, momento ímpar. Mas assim como ele, a Lídia fez a mesma coisa nos Estados Unidos. Eu achei muito lindo, porque eu não pedi nada disso. Como é que estavam sintonizados espiritualmente nisso? Podia ser R$1, R$10 é que eu falo. Deus não está preocupado, meu irmão. Se você só pode dar R$10, é tudo que você tem, não é o que você quer dar. Pastor, eu tenho 10 aqui, ué. Não, pastor, eu tenho 110, mas 100 é para pagar a conta do telefone e 10 é que está sobrando, eu vou dar só 10. Você está roubando de Deus. Não, pastor, eu tenho 110, eu vou dar aqui o melhor para Deus. A conta do telefone, Deus vai prover. É preferível ficar sem telefone 4 dias, 5 dias, 15 dias, do que ficar sem o favor, a parte de Deus na minha vida. Então, achei lindo essa atitude. Achei muito profética essa atitude. Não estou com isso querendo sensibilizar você, provocar você agora. Então hoje eu vou descarregar a oferta nesse ministério. Não faça isso, por favor. Não. Só pode dar nesse ministério quem Deus inspirou. Quem Deus colocou paz. Porque muitos dão esmola, eu sei. E daí? É problema deles. Para lá. Não é problema meu, não. A maioria só dá esmola. Eu sei que a maioria só dá esmola. São raros, eu posso contar no dedo, que na verdade o Espírito Santo me revela. Se você duvida que o Espírito Santo me revela, você está duvidando que ele está me usando para pregar uma mensagem dela. Você leria um texto desse e teria todo esse, com muita modéstia, todo esse conteúdo para passar 1h30 pregando, você teria? Então é o Espírito Santo está me usando. Então eu posso contar nos dedos os que são fiéis. Não é nesse ministério, não. Em qualquer ministério. Eu bati o olho, isso é um dom de discernimento. O Espírito Santo me deu o dom do discernimento. Então olha, eu já sei, não precisa contar não. Não precisa contar a história para mim, eu já sei. Mas é o problema dela. Quer viver a sorte? Que viva, meu filho. Ô, minha senhora, viva a sorte, é problema seu. Se explique depois da morte. Mas enfim. Você não constrói uma sorte com Deus. Você não constrói uma sorte com Deus. Ele mesmo promove ela como oportunidade a você. Dar-te tempo para você reconhecer que tudo vem 100% dele. 1 Crônicas 29, 14, Davi disse: não posso dar nada ao Senhor, tudo que damos ao Senhor, eu e esse povo, provém de ti. Deus promoveu a sorte nele, para que ele reconhecesse que tudo que ele tinha vem de Deus. Por isso que eu disse, sorte é um ato imerecido que você recebe, um privilégio. Mas a parte no reino, você labuta, você sacrifica, você se doa, você se divide, você compartilha, você chora, você geme, você ora, você consagra, você compreende, você entende. Você não questiona, você tudo sofre. Em tudo você glorifica. Vive pelo arrependimento. Não acumula riquezas e bens aqui. Realiza mais que a religião espera de você.
Aleluia, que coisa linda. E termino. E nós vamos orar. Em qual grupo você se define após essa revelação? Dos que vivem da sorte? Ou dos que propôs e impôs a sua própria vida viver a parte, para que a parte te promova a sorte? A sorte há uma inconstância. Você tem que estar sempre vigiando se a bolsa vai bem, para ver se o seu dinheiro está, na verdade, crescendo com a inflação ou se ele está decrescendo com a inflação. Se o seu carro está sendo valorizado ou desvalorizado na tua garagem, você depende da sorte. Sua empresa, como é que está o seu negócio com essa onda digital, de inteligência artificial? Meu negócio daqui 5 anos vai existir, eu já tenho que procurar um novo negócio, porque o meu negócio não vai prevalecer, não vai conseguir sobreviver daqui 5 anos por causa da inteligência digital. O mundo do cibernético, a internet, vai acabar com essa minha profissão. Mas se você vive a parte, você se propôs e impôs a sua vida, viver pela parte, ela vai promover a sorte. Deus tem a sorte, mas com a parte, e você decide agora nessa oração. A sorte te fará sentir como uma montanha russa. São sensações temporâneas, altos e baixos. Já a parte no reino, você perceberá uma vida em ascendência, ainda que lenta. Salmo 126, verso 6. Aquele que leva a preciosa semente, a parte de Deus, o ministério, a renúncia, as doações, que é a doação da vida, andando e chorando, voltará com júbilos, feixes de júbilo. O que é voltará? Aquilo era uma senha de Deus para o arrebatamento. Aquele que viveu a vida levando a semente, levando a obra de Deus. Muitas das vezes a vida foi caminhando lento, porque não pode ser na sua velocidade, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Chorou muitas das vezes diante do Senhor, dizendo: Deus, está sendo tão difícil servir o Senhor por esta parte, mas tem valido a pena, Deus. Eu sinto que eu estou conquistando a vida eterna. Não tem sido fácil renunciar à sexualidade, das propostas que me são feitas. Não tem sido fácil, meu Deus, renunciar, meu Deus, ao mundo dos negócios que tem sido feito. Não tem sido fácil me renunciar a tomar umas latinhas de cerveja. Não tem sido fácil renunciar a alguns litros de vinho. Não tem sido fácil ser um hipócrita. Não tem sido fácil viver o meu negócio sem sonegar imposto. Mas eu sei que eu estou construindo, Senhor, parte contigo. Eu sei. Então vale a pena. Então Deus disse: voltará com júbilo, com feixes e com júbilo. Sabe o que é isso? Voltará no milênio para viver 1000 anos, agora farto e próspero. Ele estava falando do milênio. Aleluia. Eu voltarei neste mundo, não como uma borboleta, não como o príncipe, mas voltarei como filho do Senhor, reinando com o Rei dos Reis, é o que diz a Bíblia. 1000 anos, eu só tenho 57. Com certeza não viverei 100. E se Jesus voltar bem antes, meu Deus, 1000 anos colhendo a sorte, porque plantei a parte, por quanto vivi neste mundo. Aleluias. Então, coloque a mão no seu coração, se você pode, neste momento. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. E eu vou botar esse hino que tem sido uma bênção para mim, que é o hino de Hosana. Então, eu como apóstolo, ou se fosse apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, não posso decidir por você e para você. Eu não posso. Então eu termino lendo o verso 24 a 25, que diz assim: e orando, disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens tu escolhido para que tome parte nesse ministério. Vou dar uma pausa aqui. Vou ler para você decidir agora.
No versículo 17, Pedro disse, Judas só teve sorte. Agora ele disse, para a escolha do novo que vai tomar a posição de Judas. Ele disse, agora, Senhor, nós temos aqui duas pessoas. Nós temos José e temos Matias. O Senhor, que é conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois o Senhor tem escolhido. Olha que lindo. Mas o lindo é o verso 25, para que tome parte nesse ministério. Aleluia. Você quer? A sorte de Judas durou 3 anos e meio, a sua pode estar durando 60 anos, você pode ter 70, 80 anos vivendo debaixo de sorte, e você só está vivo porque Deus está querendo que você entenda que Ele quer te salvar, mas você tem que tomar parte, tem que tomar a parte do Evangelho do Reino de Deus, para completar a sua vida e você subir para os céus. Então, a Bíblia é clara. Oh, Espírito Santo. Aleluias. Oh, Espírito Santo do Senhor. A Bíblia diz então que eles lançam ali o desafio diante de Deus. E naquele desafio é escolhido Matias. Vai ter a parte e vai viver a sorte. Eu quero convidar a você. Feche os seus olhos. Deixa a melodia destino entrar na sua vida. E faça a sua decisão. Você quer sorte? Você quer viver só em cima de escolher marido, escolher esposa, ver os seus filhos bem posicionados no mundo do mercado profissional? O que você quer? Ver a sua casa bem construída enquanto a de Deus, a obra de Deus, continua penando? O que você quer? Dar aos seus filhos carro novo, mas na mesma proporção você nunca deu nada para Deus? O que você quer? A sorte ou também a parte? A parte vai te exigir lá de sacrifício. A parte só se conquista com sacrifício, com labuta, com entrega, com doação, com compreensão, com adoração, com louvor, com exaltação a Deus, com fidelidade, com lealdade, entrega total. O que você quer? Continuar na sorte? É um direito seu. Livre-arbítrio te dá esse direito. Não, pastor, eu quero ser contado com aqueles que têm parte. Então, Deus que conhece o coração, escolheu Matias para parte. Deus que conhece os corações. Segundo Crônica 16:9, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando aqueles de coração puro e reto, para que Ele possa abençoá-los. Escolha hoje. Eu quero ter parte. E que a parte promova a sorte na minha vida. E você vai viver nunca mais miséria, porque a parte não te deixará viver miséria, porque a parte é a justiça de Deus, e o justo não mendiga o pão, o justo não vive miséria, o justo não suja o nome, o justo não é humilhado pelos homens, pode ser humilhado por Deus, não pelos homens, porque quando Deus deixa você ser humilhado por homens, é Deus tratando com o teu ego. Então, na verdade, é ser humilhado por Deus e não pelo homem. O homem é apenas um detalhe na tua vida, naquele momento de provação. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, obrigado, Senhor. Obrigado por esta oportunidade de ministrar esta palavra. Obrigado por este culto. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos feito resilientes todos os santos dias. Obrigado. Meu Deus, uma semana de petições da parte. O batismo pelo Espírito Santo. Obrigado por todos que têm contribuído com as suas vidas, entregando-as no teu altar. Abençoe aqueles que estão tomando a decisão, que a partir de hoje
não querem mais estar focados apenas na sorte, mas querem buscar a parte. Querem sacrificar, querem semear, porque parte só existe quando faço parte daqueles que plantam, do meu plantio. Oh, aleluias. Aleluias. Vai abençoando. Começar pela minha vida, eu preciso, Pai. Eu quero viver a sorte, quero viver a parte. Como disse Pedro para Simão, tu não tem parte e nem sorte. Tem muitos que já perderam até a sorte, muito menos a parte. Simão perdeu a sorte e parte no ministério. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Deixa eu te dizer algo aqui. Olha para mim te dizer algo. Quando Pedro diz, tu não tem parte e nem sorte nesse ministério. Agora para Simão, sabe o que ele está dizendo? Muita da sorte que as pessoas têm tido vem do diabo. O diabo prospera porque ele veio para roubar. João 10:10, ele rouba não é para levar para o inferno, porque não tem shopping, não tem armazém, ele não come, ele é espírito, ele rouba para dar para o outro, para o grupo dele. Então olha que forte. Tu não tem parte nem sorte. Judas teve sorte, mas não teve a parte. É que eu disse, muitos obreiros, muitas pessoas da igreja ainda têm a sorte, a misericórdia de Deus. Estão prosperando e nunca serviram a Deus de verdade. Já traíram as esposas, já traiu o marido em pensamento, mas ainda não foi condenado, ainda está na igreja, ainda faz parte do grupo de oração, ainda chora quando ouve louvores que tocam a alma. Mas quem sabe, a você que está me ouvindo agora, quem sabe, você não tem tido sorte, o que você tem não vem de Deus. Vem da permissão de Deus, mas não é de Deus. Essa sorte não é divina. O seu ministério não é de Deus. O homem te ordenou a isso ou aquilo. O homem jogou óleo na tua cabeça. Quem sabe, a parte está distante da sua vida. Mas nesta tarde, Deus está dizendo, eu estou te dando a oportunidade de conquistar a sorte e a parte comigo. Você quer? Então não se compra por dinheiro. Se compra com fidelidade. Os discípulos, quando Simão invejou a unção que estava em Pedro, mas ele não sabe que Pedro pagou muitos anos, 3 anos e meio. Teve que deixar a família, ele não sabia que Pedro deixou a sua profissão de pescador. Ele não sabia que Pedro teve que orar, teve que renunciar a si mesmo, ele não sabia. Ele não sabia. Então ele achou que podia comprar com dinheiro. Quem sabe você não sabe o preço que o Pablo pagou para chegar até aqui. Aí você acha que vai me comprar com a tua oferta, com o prato de comida, com o seu doce que você faz, com o seu dízimo. Tu acha que você vai conquistar parte nesse ministério porque você ajudou a minha obra com as crianças de Malawi? Você quer a unção que eu vou proferir sobre a sua vida agora? E eu tenho essa autoridade por causa do meu chamado, não pelo quem eu sou, mas por aquele que me chamou e está em mim. Eu não sou melhor do que você, mas pelo meu chamado, é como eu dou exemplo, o capitão e o soldado. O capitão manda mais que o soldado, mas não é porque o soldado tem menos caráter que ele, é pela patente do capitão. Então eu sou um profeta, eu tenho uma patente, mas isso não me faz melhor. Você pode ter mais caráter do que eu, mas por causa do meu chamado, a autoridade que Deus me deu, porque posso estar vivendo debaixo apenas da sorte, curando e ressuscitando defunto, como eu li para os irmãos no capítulo 10 de Lucas, aconteceu com Judas. Então você quer, em nome de Jesus, e assim eu posso dizer com muita humildade, eu sei que eu tenho sorte e parte nesse ministério,
Você quer essa parte, essa sorte? Você quer essa unção? Você quer ser uma pessoa diferente? Então abra o teu coração e seja sincero daqui para frente. Seja mais íntegro com Deus. Então eu quero orar por você. Agora eu quero apenas impetrar a bênção da sorte da parte da sua vida. A verdade tem que ser dita. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É melhor você ficar triste comigo, aí fica um pouquinho triste, não vai não. Melhor é a ferida do justo que o beijo do falso, que o abraço do falso. Se você quer ser inimiga minha ou inimigo meu porque eu te preguei a verdade, Gálatas 4,16 é um direito seu. Senhor meu Deus e meu Pai, agora eu impetro a bênção nessas mãos, todos que estão olhando para esta mão, Senhor, que querem de fato viver um novo evangelho, uma nova vida. Eu impetro sobre eles a sorte e a parte, mas cronologicamente, primeira parte, consequentemente a sorte. Eu abençoo todos em nome do Senhor, do Filho e do Espírito Santo, que fique marcado na vida deles essa mensagem, e que hoje uma reflexão linda seja feita, agora debaixo da parte, buscando a parte, consequentemente, para o Senhor nos dar a sorte. Abençoa, Senhor. É por isso que os discípulos, os apóstolos, o povo agora vendia todas as propriedades e colocava nos seus pés. Não precisavam trabalhar mais. Seriam sustentados pelos dízimos e as ofertas do povo. Sorte. O povo confiou neles. E a parte? Eram cheios da unção do Senhor. A presença da unção era com eles. O poder se manifestava na vida deles de uma forma tremenda. E porque nós temos uma geração tão voltada para a sorte, é que não precisa ter pastor como Pedro mais. Esses dias só me disse, sabe por quê, meu filho? Eu não preciso te usar muito com milagres, porque esse povo não comunha a mesma doutrina que você. Esse povo está buscando a sorte, não é a parte que você está pregando. Eu mandei você pregar a parte, mas eles querem que você pregue a sorte. Então deixa o seu ministério e vai viver a sorte em qualquer outro lugar, meu filho. Porque se você ler, meu filho, Atos 2, eu operei muitos milagres, porque todos primeiros comunhavam a doutrina dos apóstolos. Porque todos comunhavam a doutrina dos apóstolos, então eu fiz com que todos participassem, então, dos milagres. Então, por isso, eu usei os meus apóstolos em milagres e maravilhas, porque eles queriam a parte, a doutrina. Aleluia! Eu te proponho a partir de hoje, você que é desse ministério, você quer comunhar a doutrina que eu prego? Você quer comunhar o arrependimento que eu prego? Então aí sim, olha na escala bíblica, os milagres começam a acontecer. Primeiro, a doutrina. É só ler a Bíblia atentamente, capítulo 2. A doutrina. Partir do pão. Maravilha. E aí os milagres começaram a acontecer de uma forma poderosa. Comunha a doutrina que eu prego. Comunha a parte do evangelho que eu prego. Aí sabe o que vai acontecer? A oração do Pablo vai te curar da enfermidade. A oração do Pablo vai abrir as portas financeiras para a tua vida. A oração que eu faço para a entrega do seu jejum de Israel e de segunda do Espírito Santo vai ter um efeito fenomenal, exponencial, extraordinário, estrondoso, magnífico, maravilhoso, amazing. Aleluia. Deus te abençoe. Fique na paz.